Sem enrolation, hoje eu quero ir direto ao ponto. O assunto de hoje é o seguinte: você acha que as pessoas se separam por incompatibilidade ou não? Sim ou não? Qual o teu ponto de vista? Evidentemente que eu vou dar a minha opinião, vou expressar a minha opinião durante o nosso conteúdo de hoje e eu vou explicar a você, como diz o bom nordestino, tintim por tintim, porque eu tenho essa visão, porque eu acredito no que eu acredito, então, portanto, eu já te dou as boas-vindas. Seja muito, 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 muito bem-vindo, sinta-se muito bem com a gente. Espero que você se sinta bem o suficiente para se inscrever no nosso canal e fazer parte, evidentemente, da nossa comunidade, que espero, evidentemente, que seja uma comunidade forte, comunidade de pessoas que realmente, através das suas ou das trocas de experiências, insights e reflexões, nos tornemos a cada dia um pouco melhor. Ou melhor, ou melhores. Certinho? Assim, então, fica com a gente. Já aproveita, curte o conteúdo. Você tá ligado, né? A pergunta que eu fiz foi a seguinte: você acha que as pessoas, quando se separam, os relacionamentos dão errado por falta de compatibilidade? Sim ou não? Eu vou começar fazendo a seguinte afirmação: as pessoas se separam ou os relacionamentos dão errado não por falta de incompatibilidade, sim por falta de maturidade, ou pelo menos a maturidade adequada para manterem uma relação, para fazer com que um relacionamento seja duradouro, ou, para encurtar a história, um relacionamento dê certo. Por que eu estou te dizendo isso? Que as coisas, na verdade, o que falta não é compatibilidade, e sim imaturidade. E às vezes nem falta sentimento também. O que falta, mais uma vez afirmo, é a bendita maturidade. Quer saber qual o meu ponto de vista? E de repente você pode também ficar curioso para chegar ao final do conteúdo e saber se você concorda ou discorda comigo. Fica até o final. Já aproveita, deixa o teu joinha, aperta aí, pressiona esse botãozinho aí com expressão positiva. Afinal de contas, isso não vai te custar na dica de nada, e o que é melhor, você vai estar fortalecendo o que estamos fazendo aqui. O algoritmo da plataforma vai entender que o trabalho que estamos fazendo é um trabalho relevante, e assim mais pessoas, evidentemente, serão alcançadas pelo nosso diálogo, por esse bate-papo com a nossa troca de experiência. Vamos lá, ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir encontrar alguém 100% compatível com ele. Por quê? Vamos lá. Você é de uma cultura e possivelmente vai relacionar-se com pessoas de culturas ou de cultura distintas. Você teve, ou a tua família, a tua formação foi de uma forma, aquilo que se acredita como padrão de ensinamento para uma família não vale para outras pessoas também. De repente você é de uma naturalidade, né? Nasceu em um determinado estado, a tua companheira ou o teu companheiro vai ter nascido em outro estado. Olha, existe uma série de fatores, a vivência, a absorção de experiência, a tua formação nos primeiros anos, até a ordem do teu nascimento vai influenciar no teu relacionamento atual. Como assim? Eu gostaria que você levasse em comparação que filhos mais velhos têm características de filhos mais velhos. Filhos que nasceram entre um e outro, filhos do meio, têm características de filhos que nasceram nessa ordem. Filhos caçula têm características de filho caçula. É evidente, não vamos generalizar. Algumas pessoas naturalmente vão fugir. Para toda regra existem exceções, e existem pessoas que não vão ter naturalmente característica. Porque eu sou o filho mais velho, eu preciso, de forma obrigatória, me comportar como se fosse o filho mais velho. Não, evidentemente que algumas pessoas vão fugir aí a regra, né? Algumas características não serão tão
eu poderia dizer contundentes, tão visíveis, mas a real é que sim, as pessoas, na maioria, né, um percentual muito grande, vai ficar muito claro que as características vão deixar muito claro essa realidade, essa afirmação que eu estou fazendo. E o porquê que eu estou te dizendo isso? Você sabe muito bem que os filhos mais velhos, eles acabam, de alguma forma, herdando um pouquinho da responsabilidade de cuidar dos outros mais jovens. Então, de alguma forma, até imposta, ele precisa ser um pouquinho mais responsáveis. Os filhos do caçula, e você sabe muito bem, com raras as exceções, e claro que existem, tem aquela característica daquele cara que foi um pouquinho mais mimado, foi adulado, foi cuidado, foi o centro das atenções, etc, etc, etc. E o filho do meio, qual a característica naturalmente de pessoas que nasceram nessa ordem? Ele naturalmente, entre as divergências que vão surgir entre o filho mais velho, que naturalmente por ter aquela característica de um pouquinho mais responsável, e entre o caçula, que não querendo ser taxativo, mas vai ser meio relaxadão, mais tranquilo, o irmão do meio sempre vai ter o caráter conciliador. Ele vai ficar ali, ele nem vai ser aquele cara com a responsabilidade do mais velho, nem vai ser aquele cidadão mais bajulado, mais dengado, por assim dizer, e etc. Então, entenda que quando você vai relacionar-se na fase adulta com as pessoas, você tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa maturidade para entender. Por exemplo, você vai relacionar-se com pessoas que é filho ou filha única, você tem que entender que essa pessoa vai ter características de filho único. Por quê? Entenda que entre um filho que dividiu o lar com mais 9 pessoas, por exemplo, ele vai ter característica de pessoas que viveu em uma comunidade com vários irmãos. Ele aprendeu a partilhar coisas, vai depender, evidentemente, eu poderia dizer, da finança, por exemplo, dessa família, né? Da classe social, para ficar de mais fácil assimilação, vai depender muito da classe social. Se for uma pessoa de classe social baixa, você vai... Algumas... eu vou usar aqui uma palavra que está muito usada, é muito utilizada agora na atualidade, que é a escassez. Vai existir, sim, numa família de classe baixa, com muitos irmãos, uma certa escassez. Então, o que é que você vai ter que compreender? Que pessoas oriundas de famílias com essa característica, naturalmente, vai entender mais sobre partilha. O cara que nasceu, que é filho único, ele não aprendeu a repartir nada com ninguém. Então, não se assuste se essa pessoa, de repente, for um pouquinho mais egoísta. Tudo dentro do lar era só para ele não aprendeu a dividir nada com ninguém. Então entenda que essa característica de pensar só em si próprio é muito natural de quem é filho único. E qual outras situações? Aqui são apenas exemplos que eu estou citando, mas quando você vai para um relacionamento, entenda, claro, por essas circunstâncias já apontadas, já citadas aqui, e por N outras, ninguém vai conseguir encontrar uma outra pessoa 100% compatível com ela. Por quê? Naturalmente, vai em algum ponto ou outro existir divergências em pensamentos. Para começo de história, né? Dentro de uma relação entre pessoas do sexo oposto, homem naturalmente pensa diferente de mulher. E você sabe que essa é uma discussão eterna, né? Essa coisa de dizer, o homem vai, claro, sempre defender a tese que vai ser impossível entender a cabeça de uma mulher, e a mulher naturalmente vai dizer que é impossível entender a cabeça de um homem. E é muito claro, gafanhoto, é muito evidente que um homem não vai conseguir compreender em 100% como uma mulher pensa, e vice-versa.
Tu imagina que a mulher hoje está com um humor X, amanhã está com humor Y, e mulheres, elas são uma incógnita, naturalmente, no que diz respeito a algumas manifestações de alegria para uma situação, de mau humor em outra, e aí vai depender do comportamento do homem. Toalha molhada em cima da cama, os pés saindo do banheiro sem enxugar direito, deixando rastro pela casa em si. Enfim, são várias as circunstâncias que podem desencadear certo desentendimento. Mas a verdade é que ninguém vai conseguir ser 100% compatível com ninguém. Isso é fato. E eu espero que você, nesse ponto do nosso diálogo, já tenha entendido isso de uma vez por todas. Então, entenda que vai haver, sim, pensamentos divergentes entre você e a pessoa com quem você está relacionando, isso é fato. Mas, como eu falei, o que leva a uma separação não é a incompatibilidade, e sim a falta de maturidade. Por quê? Quando você identificou a falta de compatibilidade, já tinha quanto tempo de relacionamento? Né? Isso deve ser levado em consideração também. Será que a incompatibilidade, na verdade, já não existia antes? Aí você, de repente, olha para mim e pergunta do que você está falando. Vamos lá, vamos esclarecer. Um exemplo muito claro. Existem pessoas que vêm de uma cultura em que se vestem de um jeito. Aí ele vai e encontra alguém por quem ele se apaixonou de repente, mas que tem como uma manifestação cultural se vestir de outra forma, que para ele não é natural. Me diz uma coisa, qual é o problema em que haja um diálogo claro para que se chegue a um entendimento? Por exemplo, existem coisas que para algumas pessoas são toleráveis, algumas são negociáveis, e para outras, never, para sempre, nunca vai ser um fator que ele vai conseguir engolir. Ele não vai aceitar. Então, eu acredito que o que seria maturidade para alguém que quer dividir uma vida juntos, por exemplo, é você esclarecer ao máximo, você precisa ser transparente. Você precisa deixar muito claro o que para você constitui-se princípios inegociáveis. E eu costumo dizer que princípios não se negociam. Então, se para você isso é um princípio, e por ser um princípio é muito importante, e você, ao dialogar, e eu não estou dizendo que você precisa ser rude com as pessoas por isso, mas entenda uma coisa, até você firmar um relacionamento com alguém, até você dar esse passo importante, você não deve nada para essa pessoa. Então, estão apenas no início do relacionamento, estão apenas se conhecendo, e é por isso exatamente que existe namoro e noivado, que é para que haja tempo suficiente para que você conheça essa pessoa. Precisa haver partilha de tempo, vocês precisam... Eu não acredito que eu engoli um mosquito. Mas se isso aconteceu, vou tentar conversar aqui até o final, sem que haja prejuízo aqui ao nosso bate-papo, né? Para que a gente não perca o raciocínio. Tem que haver... vocês precisam... Um casal precisa passar tempo juntos, precisam conhecer a família um do outro. Para quê? Para que nesse tempo você comece a identificar nessa pessoa com quem você pretende firmar um relacionamento mais sério. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte: relacionamentos são coisas sérias. São instituições mais sérias do que muitas pessoas hoje levam em consideração. Então tem pessoas que simplesmente começam e terminam um relacionamento de um nada, né? Simplesmente hoje as relações são super mega descartáveis. E isso é um problema grave que se reflete na nossa sociedade atual. E já que as pessoas não levam um relacionamento tão a sério quanto deveriam, é exatamente por isso que existem muitas separações, e por conta das separações, famílias disfuncionais, e família disfuncional, evidentemente, vai constituir uma família também, uma sociedade também disfuncional. E é uma pena que as pessoas não levam isso tão a sério quanto deveriam levar. E aqui eu te faço uma pergunta: você concorda comigo ou não concorda, e o porquê? Se você achar por bem e querer, aqui embaixo você pode deixar a tua impressão,
a respeito do nosso conteúdo. Pode dizer o que você acha. Não, Gilmar, não concordo com você, discordo totalmente, mas me explica, persuada-me e eu ficarei persuadido. E aí o que acontece? Repito, falta de maturidade. Aí as pessoas simplesmente porque estão apaixonadas, e isso é um grande problema. Porque se a pessoa é evidente que ninguém, ou eu acredito que quase que 100%, a menos que você seja um extraterrestre, 100% das pessoas em algum momento já experimentou algum tipo de paixão por alguém. E aí é lógico que ninguém tem uma formação tão perfeita que vai aprender a lidar com paixões. Porque paixão naturalmente traz um certo desequilíbrio para a realidade. Então você tem que identificar o que é paixão, o que é realmente amor. E aí a pergunta é, qual a diferença entre uma coisa e outra? É que a paixão ela é tão avassaladora que te torna uma pessoa cega às vezes. E aí você acha que consegue ter sentimento por você e pela outra pessoa, acha que consegue aceitar tudo dessa pessoa e não considera que paixão passa. Uma hora cedo ou tarde a paixão vai acabar. O amor, ele vai encarar. O amor faz loucura também, só que é algo mais consciente. Apesar dos pesares, o amor, ele decide pagar o preço. A paixão não, passou a paixão, você não segura a onda. Infelizmente, é assim. Então tome muito cuidado se você se descobriu aí apaixonado, tá? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que é fácil administrar esse sentimento. São muitas vibrações muito fortes, mexe aí com todo o equilíbrio do ecossistema de um ser humano, eu diria. Então, mas tome muito cuidado, porque quando se está apaixonado, você não quer falar nada que de repente, ou não quer parecer antipático. A verdade é que você deveria amar-se a si próprio antes de achar que é possível amar outra pessoa ao ponto de você se anular. Então entenda que você não deve nada para essa pessoa até o ponto, levando em consideração aí, esse período em que corresponde a identificar o que você realmente gosta ou não na pessoa, conhecer a outra. Então, até então, repito, você não precisa ser ruim, mas por que não? Você precisa ser uma pessoa autêntica, precisa ser transparente, precisa ser de verdade. Então, você precisa falar o que naturalmente você consegue negociar, aquilo que para você não dá para ser negociável e aquilo que dá para poder engolir. Por que é importante? Mais tarde, e eu quero que você entenda que isso é muito sério, ninguém consegue, dentro de uma relação, ser tão bonzinho quanto era lá no tempo do namoro, tá bom? Cedo ou tarde. Isso tanto serve para um lado quanto para o outro, as garras vão se mostrar, tá bom? Cedo ou tarde a pessoa vai mostrar realmente quem ela é. Então, você sabe muito bem que isso é verdade. Quando se está dentro de um relacionamento, a pessoa é super educada, nada de arroto na frente do outro, um pum então, pelo amor de Deus, né? E já tem casais ou tem pessoas, claro, isso depende muito de cada cultura, que quando vai para dentro do relacionamento, aí todo o comportamento que antes parecia ser perfeito, aí começa a serem vistos. Então, a forma como esse cara lida com os pais ou como essa moça lida com os seus genitores precisam levar em consideração e uma série de fatores. Mas o fato é que você precisa ser maduro ou precisa ser madura o suficiente para falar na lata no momento que precisa ser falado. E eu não digo que você precisa ser rude ou hostil com as pessoas, não. Mas precisa ser honesto e sincero. Olha, a forma como você... Se você está percebendo que a forma como a pessoa se veste... Sim, eu estou falando como se veste. Você não é obrigado a aceitar. E nem é obrigado também a pessoa deixar de usar aquilo que gosta de usar. Você que tem que escolher. Se a pessoa já é da cultura dela... Eu só estou citando apenas um exemplo, camarada. Ou camarada. Se é da cultura da pessoa vestir-se daquela forma, você acha que vai chegar e vai mudar tudo? Ou apenas, de repente, a pessoa vai mascarar
a situação, vai dizer, não, tudo bem, e aí depois, dentro do relacionamento, ela vai dizer o quê? Ou ele, você sabia o tempo todo que era desse jeito. Você é uma pessoa que não curte balada, aí vai lá e quer impor a pessoa que deixe. Ela vai aceitar de boa ou depois ela vai dizer para você, você sabia o tempo todo que eu frequentava balada. E existem inúmeras situações que eu poderia citar aqui. Mas, para que o vídeo não fique longo, a gente volta em outro momento para dar continuidade a esse assunto. E eu já quero perguntar para você o seguinte, você concorda? É assim? Sim ou não? E deixa aqui, curte, comenta, compartilha com outras pessoas, de repente o assunto vai ser interessante para outros, compartilha com outras pessoas e já nos segue, tá bom? Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.